de Alexandre Ramagem para a Direção-Geral da Polícia Federal. Durante uma entrevista à imprensa, Jair Bolsonaro questionou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que deu uma liminar suspendendo ontem a posse de Ramagem. Alexandre de Moraes viu indícios de desvio de finalidade e que não foram considerados os princípios constitucionais de moralidade e impessoalidade. Hoje de manhã, o presidente Jair Bolsonaro, na entrevista na porta do Palácio da Alvorada, voltou a falar sobre a suspensão da nomeação de Alexandre Ramagem para a Polícia Federal. O presidente disse que a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, foi política e afirmou que a nomeação de Alexandre de Moraes para a Suprema Corte pelo ex-presidente Michel Temer também foi por amizade com o ex-presidente. Como é que o senhor Alexandre de Moraes foi para o Supremo? Amizade com o senhor Michel Temer, ou não foi? Tá? Quando chega para mim listas tríplices, comum chegar, o TRE, TSE, vai chegar para o STJ, tá? Eu já assinei mais de 20 listas tríplices, onde fui ter que decidir por um nome. Eu não conhecia nenhum deles. Tá? Conversei com ministros, com assessores. Outras pessoas do município ou do estado entraram em contato com a presidência, opinando sobre um dos 3 nomes. O ministro Alexandre de Moraes suspendeu a nomeação de Alexandre Ramagem para a PF por desvio de finalidade, já que entendeu que havia indícios de que o presidente usaria o cargo para coletar informações de processos. O ministro analisou as acusações do ex-ministro Sérgio Moro de que o presidente queria trocar o diretor da Polícia Federal para interferir politicamente na instituição. Analisou também as falas do próprio Bolsonaro, que admitiu que pedia, sem sucesso, relatórios da PF a Moro e examinou preliminarmente as provas que Moro apresentou, entre elas uma mensagem de WhatsApp entre ele e o presidente, em que Bolsonaro encaminha uma reportagem sobre um inquérito no Supremo contra deputados aliados e diz que ela era mais uma razão para trocar o diretor. O delegado Ramagem é amigo pessoal dos filhos do presidente, com quem priva da intimidade, mas esse argumento não foi usado por Moraes em sua decisão. O ministro disse que a nomeação numa análise preliminar violava os princípios da impessoalidade, moralidade e do interesse público. Alexandre de Moraes foi ministro da Justiça de Temer, entre outros cargos que desempenhou na vida pública, como o secretário de Segurança de Geraldo Alckmin, do PSDB, além de ser constitucionalista de renome, com vários livros publicados. Na entrevista, Bolsonaro questionou a decisão do ministro do Supremo. Tirar numa canetada, desautorizar o presidente da República com uma canetada, dizendo em impessoalidade, ontem quase tivemos uma crise institucional. Quase, faltou pouco. Não engolir. Não é essa forma de tratar um chefe do executivo que não tem uma acusação de corrupção. Essas declarações de hoje do presidente Bolsonaro diferem muito da que ele deu na cerimônia de posse do novo ministro da Justiça, André Mendonça, na presença do presidente do STF, Dias Toffoli, e do ministro da Corte, Gilmar Mendes, e de outras autoridades do Judiciário. Na ocasião, o tom foi outro. Bolsonaro disse que respeitava a decisão do Supremo. Respeito o Poder Judiciário. Respeito as suas decisões. Mas nós, com toda certeza, antes de tudo, respeitamos a nossa Constituição. O senhor Ramagem, que tomaria posse hoje, foi impedido por uma decisão monocrática de um ministro do Supremo Tribunal Federal. As reações no mundo jurídico foram imediatas. O ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, colega de Alexandre na corte, fez uma declaração por meio de nota. Destacou que as decisões de Alexandre de Moraes são técnicas e sua história no Supremo é marcada pela independência. Abre aspas.
O ministro Alexandre de Moraes chegou ao Supremo Tribunal Federal após sólida carreira acadêmica e de haver ocupado cargos públicos relevantes, sempre com competência e integridade. No Supremo, sua atuação tem se marcado pelo conhecimento técnico e pela independência. Sentimos-nos honrados em tê-lo aqui. Fecha aspas. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil disse que as decisões do Supremo precisam ser respeitadas e condenou as críticas ao ministro Alexandre de Moraes. O excelentíssimo senhor presidente da República, que já não é conhecido por sinais de apreço à democracia, às instituições, dá um passo a mais, ou seja, nós todos sabemos que cabe ao Supremo Tribunal Federal a salvaguarda da Constituição e cabe a nós, brasileiros, acatar as decisões do Supremo, interpor, quando for o caso da nossa insatisfação, os recursos cabíveis e respeitar as decisões proferidas pelo Poder Judiciário. O presidente dá péssimo exemplo ao criticar politicamente um ministro, dizer que motivações políticas estariam por trás de uma decisão, o que claramente é algo que o presidente não tem provas para fazê-lo e, sem dúvida, dá mais um mau exemplo ao povo brasileiro de formas de reação no meio dessa pandemia. É muito grave que tenhamos no presidente da República um quadro permanente de instabilidade e de ruptura, de teste dos limites de ruptura da nossa democracia. O presidente da AJUF, a Associação dos Juízes Federais, Fernando Mendes, disse por meio de nota que o Poder Judiciário é um dos poderes da República e é inadmissível que uma autoridade pública não reconheça esse princípio basilar ou queira se sobrepor a essa realidade constitucional. A própria Constituição prevê o direito à livre manifestação, mas, por outro lado, não permite desferir ofensas gratuitas, agressões verbais, tampouco atentar contra as instituições. É inadmissível que qualquer magistrado no exercício de funções com base em seu livre convencimento motivado seja alvo de ataques pessoais. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Francisco Rezec, defendeu a decisão de Alexandre de Moraes. Segundo ele, Alexandre de Moraes agiu tecnicamente. A decisão foi rigorosamente técnica e atendeu àquele desvio de finalidade que ficou claro no caso dessa nomeação, desde a entrevista do ministro Moro naquela manhã, até, sobretudo, a entrevista a fala do próprio presidente da República na tarde do mesmo dia. Então não há nada de político nisso. Política é apenas a decisão do presidente da República e ela pode ser livremente, enfim, executada sempre que ela não brigue com algum valor constitucional, como aconteceu neste caso. O ministro do STF...